Bom dia, pessoal. Hoje vou passar para vocês a primeira parte, a primeira atividade do nosso primeiro roteiro do quarto bimestre. Então, é o primeiro roteiro do último bimestre. Hoje essa atividade aqui, 27 de outubro, 2 aulas. Aqui as habilidades previstas desse roteiro no total. Explicar conceitos de desenvolvimento sustentável, identificar os seus indicadores econômicos, culturais, sociais, ambientais e políticos e discutir as vantagens e desvantagens em diferentes lugares. Identificar em registros históricos geográficos as formas de organização políticas e administrativas do Brasil em diferentes tempos e relacionar com a criação do Estado de São Paulo. Então tem um texto que ele vai falar sobre desenvolvimento sustentável. Então vou ler a primeira parte para vocês, o primeiro parágrafo. E depois eu vou lá para as atividades já. Mas eu mando o texto para vocês. O desenvolvimento sustentável é um importante conceito criado para melhorar a preservação do meio ambiente, de modo a garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele surge lá nos anos 70, né? Quando começa a pensar nas próximas gerações, lá nos anos 70. Então essa geração que os cientistas, aí, os primeiros a se preocuparem com essas mudanças climáticas, essa geração citada aqui somos nós. Então a gente já começa a sentir os efeitos de um consumo exagerado, de uma utilização do solo de maneira inadequada e os reflexos disso. Eu tenho aqui, com base no texto e na explicação, respondo as questões. Então, eu tenho 5 questões. Desenvolvimento sustentável é você fazer o quê? É você consumir determinado produto sem que o seu consumo degrade, sem que o seu consumo prejudique o meio ambiente. Então você tirar da natureza apenas aquilo que você precisa e você usar as coisas com inteligência, com responsabilidade e reaproveitar ao máximo determinado produto. Então quando a gente fala em reciclagem, por exemplo, é uma medida de desenvolvimento sustentável. Por que o desenvolvimento sustentável é importante? Nós temos no mundo hoje um número aproximado aí de 8 bilhões de habitantes. Você pensou se todo mundo for extrair da natureza de maneira tudo aquilo que precisa e mais que aquilo que precisa de maneira exacerbada, exagerada, sem nenhum tipo de planejamento? O que vai acontecer com os recursos? Eles vão acabar. Além de acabar, no sentido de não ter mais, a extração de alguns recursos vem provocando mudanças significativas no meio ambiente. Então a gente, esse ano, por exemplo, esse ano é um dos anos mais quentes da história, ou talvez ano que vem eles digam, né, depois que fechar o ano, tipo, pode se tirar a média e dizer que esse pode de repente estar sendo o ano mais quente da história da humanidade. Por que o clima vem esquentando tanto? Porque em vários lugares ocorre, a gente está vendo aí constantemente, né, várias regiões de florestas nativas estão sendo derrubadas dessas florestas para criação de gado, né, pecuária, para plantação de soja, de milho e vários outros produtos. E isso vem ocorrendo de maneira discriminada, sem planejamento e sem a proteção das árvores nativas. O que acontece? A evaporação, o processo de evaporação, ele vem mudando, né? Então a umidade vem diminuindo no planeta, porque a umidade depende da existência de um volume significativo de árvores, como que tem na floresta amazônica.
Várias das chuvas que caem para nós aqui ao longo do ano são massas de ar que são formadas na Amazônia. Então, se eu não tenho as árvores para a produção de umidade, eu não tenho chuva. Se eu não tenho chuva, o ar ele vai ficando o quê? Ele vai ficando cada vez mais seco. Ar seco, ar quente, você tem o quê? Queimadas. Se você tem queimadas, isso vai fazer o quê? Produz fuligem, produz fumaça, o ar fica cada vez mais abafado, cada vez mais quente, e isso é um ciclo infinito. Então a tendência do planeta é cada vez esquentar mais. Tá? E se o planeta esquenta mais, algumas áreas próximas ao litoral, elas acabam sofrendo com um processo inverso, que é o quê? A mudança no regime de chuvas, e aí quando chove, a chuva é extremamente forte, provocando deslizamento, provocando morte, vários fatores. Então há necessidade de você consumir, de você produzir, mas você deve fazer o quê? Você deve produzir de maneira inteligente, consumir de maneira inteligente, reaproveitando ao máximo os recursos e tentando coexistir produção com preservação ambiental. Aí o que são recursos não renováveis? Nem todos os recursos da natureza a gente consegue reaproveitar. Por exemplo, o petróleo. O petróleo que é utilizado para a fabricação da gasolina, do óleo diesel, esse é um produto que eu não consigo reaproveitar. Então ele é um recurso que ele é não renovável. E os recursos não renováveis, eles possuem uma grande emissão de carbono, o que é também muito prejudicial para o meio ambiente. Aí vocês vão citar 3 exemplos de recursos não renováveis. Eu citei para vocês o petróleo. Quais serão os outros recursos que não são renováveis? Quais outros produtos eu não consigo fabricar? Vou te dar um exemplo de recursos renovável. Por exemplo, o sol. O sol é um recurso renovável, todo dia o sol está aí. Não é? Então o sol é uma fonte de energia e ela é renovável. O petróleo não é. Só que além de fonte de energia, você tem outros elementos que não podem ser renováveis na natureza. Então, o minério de ferro. O minério de ferro ele é utilizado para a fabricação de automóveis. Eu consigo fazer esse minério? Não. Eu consigo transformar a pedra em minério. Eu consigo transformar o minério em chapas de aço. Não transformar a pedra em minério, mas transformar o minério em aço. Eu consigo fazer isso, mas para isso eu preciso da pedra de minério. Se eu não tenho, como eu vou fabricar? Então o minério também é um recurso não renovável. Eu já falei 2 para vocês vão pesquisar aí um terceiro. Depois, sabemos que a água é um recurso essencial para a existência da vida da Terra. Aí vocês vão dar 3 exemplos, 3 maneiras de utilização sustentável da água. Então, como utilizar a água sem que a água acabe? Aí vocês vão falar assim, mas tem muita água na Terra, nunca vai acabar a água que existe. Quando eu falo em acabar a água, é a água o quê? A água potável, a água que é essencial para o consumo humano. Então se você pega a cidade de São Paulo, por exemplo, tem muita água, tem o rio Tietê, que é enorme. Só que ela é uma água que ela não pode ser consumida pelas pessoas, porque ela é extremamente poluída. Parte dessa água, ela é até tratada, uma parte pequena. Só que o custo de tratamento dessa água é muito caro. Então se toda a água do planeta e toda a água do Brasil, vamos pensar, se ela fosse poluída a ponto de ter que gastar muito para fazer o tratamento para o consumo, será que essa água seria acessível para todos? Ou essa água se tornaria mais cara a ponto de ficar inviável para algumas pessoas? É isso que vocês devem pensar. Coloquem a pergunta, tá? E a resposta no caderno. Pergunta e resposta no caderno. Pergunta vocês podem escrever a caneta, ou melhor, deve escrever a caneta. Resposta, eu prefiro que seja caneta, mas se vocês não quiserem, podem fazer a lápis, que não tem problema. Mas a pergunta, a caneta, a resposta pode ser a caneta ou a lápis, que for melhor aí para vocês. Certo? Qualquer dúvida eu estou aqui para ajudá-los. E fazendo um comentário no próprio YouTube aí, vocês ganham um pontinho lá no final do bimestre.
Boa sorte aí pra vocês.